Antes de dar início aos nossos trabalhos, vou chamar a vocês para que a gente possa fazer uma prece, sentando confortavelmente em seus bancos. Se possível, quem se sentir confortável pode fechar os olhos, agradecendo a Jesus a oportunidade bendita mais uma vez de darmos início a mais uma semana, agradecendo o nosso corpo físico, agradecendo a nossa família, a oportunidade dessa encarnação, elevando os nossos pensamentos a Jesus, conectando os nossos corações às reflexões que são trazidas, pedindo ao Mestre que nos ampare nas nossas dificuldades, que nós possamos absorver o melhor nessa noite, as melhores energias para nos fortalecer durante a semana, em todas as nossas áreas necessárias da nossa vida. Graças a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título desse capítulo é Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a gente até falou sobre essa passagem na última reflexão que nós fizemos, que era sobre a vida futura, né? Que a nossa vida não acaba no túmulo. Então o título hoje da nossa conversa é Começar de Novo. A carinha do bebê está um pouquinho bagunçadinha, mas ali tem um bebê, né? Trazendo uma imagem de quantas vezes a gente volta e a gente recomeça. E a gente recomeça sempre. E nesse capítulo, então, Kardec ele traz para a gente uma passagem que está em João, capítulo 3, que ele vai falar sobre uma conversa entre Jesus e Nicodemos. E Nicodemos era um fariseu, e nós sabemos que os fariseus naquela época, né, pessoas muito importantes, que eram pessoas que eram estudiosos das Sagradas Escrituras, porém eles não gostavam que nada saísse do que ali eles estudavam, nada que fosse diferente. Mas Nicodemos, já sensibilizado, né, ouvindo certos burburinhos sobre a passagem de Jesus, sobre as curas, Nicodemos ficou um pouco tocado. Embora com muito medo, né, porque havia um medo muito grande no coração dele, então ele resolve encontrar Jesus. Mas teria que ser um encontro às escondidas. Tinha que ser um encontro meio que na calada da noite, para que ninguém o visse e também ninguém o entregasse. Então Nicodemos vai até esse encontro e diz a Jesus o seguinte: sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então aí já revela para a gente a sensibilidade do coração de Nicodemos, né? Nicodemos reverenciando a figura de Jesus, Nicodemos reconhecendo a moralidade de Jesus, conhecendo toda aquela intimidade que ele tinha com Deus, conhecendo o tamanho da grandeza que era o Mestre, através das curas que ele fazia e da confusão que estava se criando todo ao redor, né? Porque todo mundo queria ir ver Jesus, todo mundo queria ouvir Jesus, todo mundo queria tocar Jesus, queria ser curado. Todo mundo desejava, assim como nós hoje, né, um encontro pessoal com Cristo, para aliviar ali as dores que estavam passando. Mas Nicodemos, ele estava
inquieto. Então ele questiona Jesus. Como que era possível essa sintonia, né? Então ele questiona como que Jesus conseguia essa sintonia direta com Deus. E aí Jesus responde: em verdade eu vos digo. Ele na verdade questiona como que ele faz para poder entrar no reino de Deus. E aí Jesus responde: em verdade eu vos digo. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, nessa passagem, Jesus deixa muito claro para a gente a necessidade e a oportunidade da reencarnação, das sucessivas vidas, da nossa necessidade de nascer de novo. Tanto que Nicodemos fica perdido. Como que eu, homem velho, vou entrar novamente no ventre da minha mãe? Então hoje nós sabemos que nascer de novo não é necessariamente da mesma mãe, na mesma casa, na mesma família, mas é renascer em espírito. A gente precisa voltar em um novo envoltório, em um novo corpo, para a gente fazer o processo que a gente está tentando alcançar. Então aí aqui, nessa comunicação entre os dois, ficou-se assim uma indagação de como criar essa sintonia com Deus, né? Como que a gente pode fazer essa sintonia? Como que a gente alcança essa sintonia com Deus? E aí, então vem a resposta que para a gente construir esse reino de Deus, ele tem que ser interno. E aí começa a ficar um pouco difícil para a gente, né? Essa construção do reino de Deus. Como que eu posso construir esse reino? Primeiro eu posso usar a inteligência, estabelecendo a paz. A paz no mundo, eu não dou conta de tanto. Mas então eu posso estabelecer a paz perto daqueles que são mais próximos. Eu posso começar a executar o perdão. O perdão é aquele que é tão difícil para nós ainda, né? Que é ir de encontro com aquele que, diante as suas dificuldades, nos causam tamanhas dores. E é muito difícil a gente olhar com muito amor para alguém que nos magoou muito, ou ainda está nos magoando. A dor é um sentimento, é um caminho de se passar que ninguém consegue fazer por nós. E aí a gente vai dificultando esse reino construído dentro de nós. Então, assim, a gente precisa ser tolerante com aquele que é diferente. Construir o reino de Deus é tolerar aquelas diferenças. Sabe aquela pessoa que a gente não suporta? É compreender que a diferença dela é só um detalhe, porque ela está na visão e na realidade dela. Que bom que ninguém pensa como a gente, que bom que ninguém gosta das mesmas coisas que a gente, mas a gente precisa começar a respeitar os outros. E nós entramos, né? E é inacreditável como ainda em 2025 a gente mergulha novamente nesse apontamento das diferenças. Então o outro tem que ter uma família assim, o outro tem que vestir assim, o outro tem que pensar assim, tem que gostar de fulano. Por quê? A construção do reino de Deus, ela é interna, é a paz que nós promovemos dentro de nós. O que o outro decide, o que o outro escolheu, é uma condição dele. É um direito dele. Por isso nós recebemos, cada um do seu nível, o livre-arbítrio. Para a gente ter a condição de escolher aquilo que é melhor para nós. E já Jesus, né, Deus, com a sua sabedoria extrema, sabia que a construção desse reino dentro de nós
Porque nós aprendemos que Deus está dentro de nós, né? Deus não é um homem de barba em cima de uma nuvem. Deus é energia. Então todos nós temos uma centelha divina, mas nós precisamos construir esse reino, ter esse encontro com essa paz. E para facilitar, porque é muito difícil, imagina se a gente desse conta de perdoar todo mundo numa só vida. Se a gente fosse só bonzinho, se a gente fosse sempre otimista, se a gente não fosse orgulhoso nunca, egoísta jamais. Mas a gente não consegue. Porque em alguns determinados momentos da nossa vida, a gente está oscilando entre um sentimento e outro. Às vezes eu posso ter facilidade em alguns sentimentos, mas sempre dou escorregada em outros. Por isso vem a oportunidade da reencarnação. E quando Jesus diz pra gente assim, quando uma pessoa lhe der um tapa, lhe ofereça outra face. Nossa, gente, eu ficava tão revoltada quando eu via isso, que a gente entende tudo errado, né? Eu falava, nossa, mas Deus sendo a gente ser bobo o tempo inteiro, me dá um tapa, vou devolver o outro. Quando Jesus diz, quando alguém lhe deu um tapa, lhe dê a outra face, não é a outra face do rosto, é a outra face da reação. Devolva a esse o que você já aprendeu. Dê a ele o contrário. Dê a ele o que você tem de melhor. Porque quando alguém nos faz mal, a nossa ação reativa é devolver o mal com o mal. Mas a gente não quer ser bom? Aí a gente se iguala ao mal. E é comum entre todos nós fazer isso. Porque é difícil a gente olhar para aquele outro que está nos fazendo muito mal e pensar assim, ele pode estar num momento difícil, ele pode estar numa dor, ele tem uma visão diferente da minha. Uma conversa que eu tive até com minha esposa, eu falei, engraçado, que eu às vezes imagino assim que todo mundo vive dentro de um buraco. Então você ouve tudo de fora, mas tá em cima, tá todo mundo conversando em cima, só que tá todo mundo dentro do buraco, viu, gente? Então, o que a gente ouve dentro do buraco não é o que está acontecendo lá fora. A gente vai imaginando. Porque a visão do que está do lado de fora é diferente da minha que está lá dentro do buraco. Então, eu não tenho como falar para o outro que o outro está errado. Eu posso falar para o outro assim, eu não gostei disso. Isso me dói, isso me machuca, isso me tortura. Eu não quero mais. Né? Nós vamos até aqui com essa relação, porque agora já me fere além do que eu posso suportar. Mas eu não posso proibir o outro de nada. O outro ele tem direito de fazer o que ele quiser. Eu tenho direito e dever comigo. E aí eu ganho essas reencarnações, esse direito de voltar. E cada vez que eu volto num lugar diferente. Um corpo diferente, uma hora eu sou homem, uma hora eu sou mulher. Eu sou um espírito em evolução, em aprendizado. A evolução não dá saltos, ela não regride, mas a gente não dá saltos. A gente vai caminhando a passos lentos, daquilo que a gente necessita. Hoje eu tenho dinheiro, amanhã eu passo dificuldade. Hoje eu ajudo, amanhã eu sou ajudado. Né? Por isso que a gente tem sempre que agradecer a nossa posição, se um dia a gente tiver condições de auxiliar alguém que é muito melhor estar nessa posição, porque a posição de ser ajudado envolve muitos fatores. E às vezes a gente critica, né? Tem que ficar ajudando de novo esse daí, não faz nada da vida, vou ajudar mais. Mas a gente não se coloca no lugar daquele que está sempre tendo que ser ajudado. A gente não se coloca no lugar, às vezes, da humilhação, do sentimento que ele tem de menos-valia.
132 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a segunda pergunta aos espíritos. Qual é o objetivo da reencarnação? Deus lhe impõe a reencarnação com o objetivo para chegar à perfeição. Vão ser todos perfeitos. Aí tem um porém. Mas, para alcançarem a perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Ou seja, a gente tem que passar pela prova. A gente tem que roer um calinho. A gente sente uma dor, sente uma dificuldade. Mas não é para a gente desistir. Não é para a gente olhar para as nossas dificuldades nos diminuindo, nos achando merecedores da desgraça. É olhar para a situação e falar, meu Deus, o quanto que isso ainda me chama. Porque nós vamos vivendo as experiências, cada hora em um lugar, a gente vai retornando em lugares que a gente deixou pedaços, a gente volta para pegar os nossos pedaços. Ou para colar pedaços de alguém que a gente desfez. Esse é o objetivo da encarnação. Então, não tem facilidade. Por isso que é necessário nascer de novo. Por isso que é necessário a gente voltar. Porque a construção desse reino, dessa paz que a gente procura, exige muito de nós, que no nível evolutivo que nós estamos, ainda é muito difícil. Qual é a minha maior dificuldade, Micaela? Sei, você tem que saber. Aonde você mais tropeça? No vício? No orgulho? No egoísmo? É um tema que você precisa fazer de novo, e de novo. Quantos vícios? 5? Não faz mal. Aqui nesse planeta, né, que a gente veio como escola, a gente recebeu como uniforme nosso corpo. E é com ele que nós temos condições de vivenciar essas experiências, dolorosas ou não. E dolorosas, muitas vezes, todos nós, porque nós não estamos em níveis só de felicidade. Felicidade são momentos pequenos, fracionados. Aí a gente passa pela prova e vai aprendendo. É através das provas que elas nos convidam às reflexões. Às vezes a gente encontra alguém e fala, nossa, eu fiz tal coisa, que falou, que vergonha, eu não acredito que eu fiz isso. Eu passo muito por isso. Que bom que a gente já tem condições de reconhecer o que a gente já fez e às vezes a gente arrependeu. Nunca mais vou fazer isso? Não posso falar que nunca mais eu vou fazer. Eu não sei o quanto eu ainda aprendi. Provavelmente, se me doeu muito, eu aprendi muito. Mas eu ainda posso cair novamente. Não é assim? A gente estuda para uma prova, estuda, isso chega lá, deu branco. Imagina aqui, que a gente teve várias relações no passado, a gente está mergulhado em várias histórias, chega aqui a gente encontra com novas pessoas, que é envolvido com novas histórias. Como é que a gente não vai deslizar no meio desse caminho, minha gente? É exigir da gente demais. Então, a construção desse reino de Deus é um desejo diário. Eu quero ter esse reino de Deus. Eu não sou ainda possuidora dele, mas eu almejo esse reino. Eu desejo. E aí eu caí hoje, eu fiquei muito chateada, amanhã eu tento novamente. É uma construção diária do que nós somos. Nós estamos comprometidos com a lei do progresso, como nós dizemos atrás, e a gente precisa entender que o progresso
É todos nós. Porque, acho que é Emmanuel, se alguém souber e eu estiver errado, pode me corrigir. Tem uma frase que fala assim: hoje nós vivemos uma sociedade da qual nós construímos. Se está ruim hoje, é porque lá atrás foi nós que fizemos. Meu pai fala assim, ó: o pai rouba, o filho come, o neto morre de fome. Meu pai fala: não pode fazer nada errado, porque o pai rouba, o filho come, o neto morre de fome. Meu pai é extremamente católico. E o que eu vejo disso? Qual é o neto? É ele mesmo que volta para morrer de fome, né? Os nossos avós lá atrás que diziam: a terceira geração paga. A terceira geração, a quarta geração, a quinta geração, somos nós que estamos voltando para reaver aquilo que nós fizemos no passado. É doído pensar, né? Mas somos nós mesmos. Às vezes aquele que sofre é uma consequência do que nós fizemos. E aí a gente volta para reaver. No livro da Esperança, capítulo 8, ele vai falar sobre um instituto de tratamento. Esse pedaço eu preciso ler. Emmanuel diz assim: à vista disso, ele está falando sobre a reencarnação, viu? Sobre o nosso momento aqui. À vista disso, no mundo, por mais atormentado que nos seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção, conquanto crucificados em suplícios anônimos, atacados a postes de sacrifício ou semi-asfixiados. No pranto desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhes a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar que ele, dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço o carinho de Deus que verte inefável pelo colo das mães. Então, assim, é Deus dando às mães, né, o poder de cuidar dos filhos espirituais dele, dando a nós, irmãos, o encontro daqueles que em outras épocas a gente não conseguia nem olhar, né? E é muito bonito quando a espiritualidade vem nos livros nos trazer essa informação do que se passa através das histórias reencarnatórias, porque vem nos fortalecer a nossa fé diante da nossa dificuldade. No livro Nosso Lar, eu acho que mais ou menos no capítulo 46, 40, não vou guardar muito número, ele vai falar sobre sacrifício da mulher. E aí a mãe de André Luiz vem fazer um encontro com ele estava muito necessitado, porque a mãe tem uma evolução espiritual maior que a dele, e ela vem e faz uma despedida ali, falando para ele que ela vai voltar para a Terra, né? Que ela vai ganhar novamente um novo corpo. E ele fica muito revoltado, porque onde já se viu ela vir a crosta terrestre, o espírito, né, numa magnitude da dela, encontrar uma pessoa que era o pai, no caso, que estava vivendo ali nas zonas umbralinas, que é um espírito com uma frequência mais baixa, e aí ela explica para ele como que ela pode viver bem, sabendo que alguém de tão perto dela precisa da necessidade. E aí ela dá a notícia para ele que ela vai vir, vai encontrar o pai novamente e vai receber como filhas as duas amantes do pai. Então vocês imaginam que delícia que vai ser a adolescência dessas duas filhas com essa mãe, né? Porque é lógico que a gente tem a bênção do esquecimento,
Porém, a gente tem as nossas gavetinhas do passado, os nossos arquivos, que volta e outras são abertos através de uma fala, né, de uma ação. Então, essa mãe teria um desafio imenso nessa oportunidade. Assim também, como a mesma experiência que eu já falei aqui, que o Chico conhecia a mulher casada com um primo, que vivia à beira da loucura por um espírito obsessor, andava nua pelas ruas de Pedro Leopoldo, e Chico estava muito preocupado com ela. E aí Emmanuel vem e fala para Chico: não se preocupe que nós vamos dar um jeito, né? E aí ela engravida e traz essa criança. Quando todos vão visitar a criança, todo mundo sente asco, porque a criança era muito disforme. A criança nasceu com todas as dificuldades físicas. E aí a criança, aos 9 anos, estava com pneumonia, a mãe já sentindo o desencarne do filho, pede para que o Chico venha fazer uma prece, porque a criança ficava muito bem no colo do Chico. Imagina, né, gente, ser embalado no colo do Chico. Então, quando Chico chega e começa a aplicar os passes naquela criança, ele percebe que uma entidade de aproximadamente 30 anos, homem, muito bonito, sai do corpo daquela criança, chorando copiosamente, beija a mão daquela mãe, despedindo-se do corpo de 9 anos. E Emmanuel diz a Chico, né, que aquela mulher tinha um compromisso muito grande com aquela criança, porque ela tinha sido mãe dele na época da Inquisição. Ele era um padre muito poderoso e ela ali ajudava ele a manipular as pessoas, a pegar todas as posses das pessoas e jogá-las na fogueira. Então ele, na beira da loucura, né, no plano espiritual, arrependido de tudo que fez, começa a obsidiar a mãe pelo sofrimento. Então volta a carne à oportunidade. Ele trazendo agora, nessa encarnação, as marcas do desequilíbrio causado em tantas pessoas. E a mãe amando e amparando o desequilíbrio que ela mesma causou. Então, assim, são histórias para nos fortalecer de coragem diante das nossas dificuldades, tendo a certeza que não estamos desamparados nunca, que estamos nesse momento, nessa trajetória, passando por alguns ajustes, desajustes, estamos todos no caminho para o progresso, mas estamos todos orientados e estamos todos mergulhados na misericórdia divina. Então todos nós sairemos vitoriosos. Uns vão fazer mais, uns vão fazer menos, porque cada um vai fazer aquilo que dá conta de fazer. Mas todos nós vamos vencer. É o que eu desejo para todos nós essa semana, para que a gente leve essa certeza que as nossas dificuldades não são eternas, que independente do que a gente esteja passando nesse momento, nessa trajetória, talvez nesse ano, que a gente tenha no nosso coração a certeza que nós estamos sendo amparados, que essas dificuldades estão nos trazendo lições para o nosso coração e que a gente possa aprender e que Jesus possa estar amparando todos nós, mas que nós estejamos feito Nicodemos, de coração aberto para compreender as mensagens do Cristo que nos chega, que vem de várias formas e muitas vezes a gente não quer ouvir. Vamos agradecer a espiritualidade. Eu agradeço a todos vocês, irmãos encarnados e desencarnados, essa troca de energia, esses pensamentos nossos, esse fortalecimento na nossa fé
diante das nossas dificuldades, agradecendo a espiritualidade amiga que veio tão bondosamente, nos trazendo todas as energias do alto, manipulando aqui com as energias naturais da Terra, para beneficiar o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual naquilo que nós necessitamos levar para casa nessa noite. Graças a Deus. O SARAI, entidade beneficente de assistência social, fundada em 1962, conta com os departamentos Centro Espírita André Luiz e o Lar Escola Casita. Criado em 1999, o programa Lar Escola Casita tem por objetivo geral a promoção do desenvolvimento humano. Atualmente, a Casita atende cerca de 100 crianças e adolescentes, de 4 a 16 anos incompletos, muitos com risco social e ou humano. Algumas de nossas atividades: suporte pedagógico, apoio às tarefas escolares, Libras, inclusão da diversidade, oficina da pintura, pintura em gesso e tela e educação física, badminton, vôlei e futebol. Temos projeto temático Pequenos Guardiões do Planeta, trabalho desenvolvimento de habilidades pedagógicas, valores e conceitos, meio ambiente e sustentabilidade. Projeto Moeda Social Zitinha, noções da economia solidária, do ter e do ser. Alimentação, café da manhã, da tarde e almoço. Acompanhamento da saúde, monitoramento e suporte para assegurar o bem-estar físico e mental dos participantes. Psicólogos, projetos, prevenção de cáries, odonto, aprender a crescer, medicina, plantio de horta caseira e compostagem. Programa Apoio à Família, apoio psicossocial e material. Funcionários. Ao todo, somos 11 funcionários para manter estes projetos, essa rede de apoio a essas crianças e suas famílias. Reflexão. Muitas das coisas que precisamos podem esperar. A criança não pode. É exatamente agora que seus ossos estão se formando, seu sangue é produzido e seus sentidos estão se desenvolvendo. Para ela, não podemos responder amanhã. Seu nome é hoje. Ajude-nos. Seja um contribuinte de um mundo melhor. Pix 16 65 26 38 1000 contra 47. Ou para outras formas de contribuição, ligue 3291 1480 ou também pelo WhatsApp 3291 1480.